No coração gelado da Antártida, um segredo foi enterrado sob toneladas de gelo e silêncio. Há quem diga que um homem chegou muito mais longe do que ousamos imaginar. Seu nome, Almirante Richard Evelyn Byrd. Sua missão, explorar ou proteger um segredo milenar. Seria verdade que ele encontrou entradas para um mundo subterrâneo, onde povos avançados vivem há eras, longe dos olhos humanos. Se prepare, porque o que você vai ouvir agora pode mudar tudo o que você pensa sobre a história da humanidade. E antes de mergulhar nesse mistério, já se inscreve no canal Mistério Sem Explicação. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E comenta aqui embaixo se você acredita que a Terra Oca realmente existe. Bora juntos explorar o desconhecido, o homem e a lenda. Richard Evelyn Byrd não era um aventureiro qualquer. Era oficial da Marinha dos Estados Unidos, condecorado, respeitado e, acima de tudo, um homem preparado para resistir ao pior clima do planeta. A fisherman, comandou missões de pesquisa científica no Ártico e na Antártida, mapeando regiões inóspitas, coletando dados geológicos e meteorológicos. Mas nos bastidores, documentos vazados e relatos de ex-militares sugerem que Byrd teria descoberto muito mais do que simples geleiras. Alguns desses documentos apontam para a existência de enormes aberturas polares, capazes de conduzir aeronaves ao interior da Terra, menos a lendária Terra Oca. A teoria da Terra Oca não nasceu ontem. Há séculos, filósofos e exploradores especulam sobre a possibilidade de cavernas imensas, túneis intermináveis e até cidades inteiras sob nossos pés. O próprio Edmund Halley, em 1692, propôs que o planeta seria formado por camadas concêntricas, como uma cebola, separadas por atmosferas internas. Para os defensores da teoria, Byrd foi o primeiro homem a sobrevoar e registrar, em segredo, gigantescas entradas polares, capazes de engolir aviões inteiros e conduzir até civilizações ocultas. O Diário Proibido. Andrei Theorakos. Um dos documentos mais citados é o suposto diário secreto de Byrd, onde ele teria registrado um voo para dentro da abertura polar, descrevendo paisagens verdes, clima ameno e cidades reluzentes em pleno coração do gelo. Segundo esse relato, Byrd teria sido recebido por seres humanoides altos, de pele clara e olhar tranquilo, que mostraram tecnologias incríveis, inclusive naves voadoras, e pediram que ele levasse uma mensagem de paz para os governantes da superfície. Oficialmente, a Marinha negou qualquer diário secreto, mas, curiosamente, partes dos registros de voo de Byrd desapareceram, aumentando ainda mais as suspeitas de que havia algo a esconder. As cidades subterrâneas, há relatos de que a Antártida não guarda apenas gelo, mas cidades subterrâneas colossais, criadas por civilizações anteriores ao homem moderno, povos que teriam se refugiado no interior do planeta para escapar de catástrofes globais, e lá desenvolveram tecnologia própria, baseada em magnetismo e energia limpa. Alguns afirmam que Byrd viu estas cidades iluminadas por uma espécie de sol interno, com construções monumentais e estradas perfeitas. Seriam descendentes de Atlântida, sobreviventes de civilizações muito mais antigas que os egípcios. As rotas secretas e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento proibido, documentos não oficiais, vazados em fóruns de estudos militares e relatórios velhos da Marinha, falam de um mapa secreto entregue a Byrd antes de sua viagem final ao Polo Sul. Esse mapa marcava supostos túneis de entrada,
corredores subterrâneos e até coordenadas geográficas onde o campo magnético sofreria falhas, permitindo acesso ao interior do planeta. Teóricos garantem que esse mapa ainda existe, guardado a 7 chaves em arquivos secretos, longe de qualquer pessoa comum. E segundo alguns ufólogos, ele revelaria rotas usadas não só por humanos, mas por naves de origem desconhecida, que se deslocariam facilmente para dentro e para fora do mundo subterrâneo, longe dos radares convencionais. A Terra Oca e a energia pura. Dentro da teoria da Terra Oca, existe a hipótese de que um Sol interno sustentaria todo um ecossistema subterrâneo. Esse Sol irradiaria energia limpa, magneticamente equilibrada, gerando um clima ameno e estável, perfeito para manter plantas, animais e populações humanas avançadas. Relatos falam de rios subterrâneos, florestas verdejantes, cidades suspensas e até uma linguagem universal, ensinada aos poucos a alguns visitantes privilegiados. Byrd teria tido acesso a essas informações em encontros secretos, mas jamais pôde divulgá-las abertamente ao mundo, pois seu comando militar o proibiu de divulgar. As máquinas voadoras e os povos avançados, várias testemunhas, incluindo supostos colegas de Byrd, afirmaram que ele relatou encontros com máquinas voadoras muito além do que existia na época. Discos silenciosos, esferas luminosas, aeronaves, hélices, movidas a energia desconhecida. Segundo esses relatos, essas naves eram pilotadas por seres altos, de feições humanas, mas com olhos extremamente claros, capazes de enxergar no escuro. Eles viviam em cidades subterrâneas, que usavam tecnologia de camuflagem magnética, impedindo detecção de radares convencionais. O silêncio que vale ouro. Quando Byrd voltou das suas missões polares, foi recebido como herói menos, mas também como alguém que sabia demais. Existem boatos de que passou por interrogatórios secretos, sofreu vigilância constante e foi obrigado a assinar acordos de confidencialidade. Oficialmente, a Marinha nunca confirmou nada sobre cidades subterrâneas, Terra Oca ou seres avançados. Mas até hoje documentos incompletos e registros de áudio faltando alimentam as dúvidas. Se não havia nada a esconder, por que tanto segredo? O ecocardiograma das lendas civilizações antigas já falavam sobre reinos subterrâneos, ou Reino de Agartha, descrito no Tibete Shambhala, lá de seres iluminados o mundo interior, citado em textos hindus. Ao sobrevoar áreas onde as bússolas falhavam, poderia ter encontrado entradas reais para em 1947 o renomado almirante Richard Byrd, um dos maiores exploradores polares de todos os tempos, fez uma descoberta que mudaria sua vida para sempre. Uma descoberta tão extraordinária que as autoridades fizeram de tudo para mantê-la em um segredo. Durante uma missão oficial na Antártida, Byrd relatou ter encontrado algo que desafiava toda a nossa compreensão do mundo. Uma entrada para um reino subterrâneo habitado por seres altamente avançados. Imaginem só, cidades iluminadas sob o gelo eterno, tecnologia além da nossa compreensão e uma civilização que vivia em completa harmonia com a natureza. Parece ficção científica, não é? Mas os registros e testemunhos são surpreendentemente consistentes. O mais fascinante é que antigas profecias, desde o Tibete até as Américas, já falavam sobre esses reinos ocultos. Culturas milenares mencionavam povos que viviam no interior da Terra, guardiões de um conhecimento ancestral. Byrd descreveu aeronaves silenciosas que desafiavam as leis da física conhecida, muito similares aos Vimanas mencionados nos textos sagrados hindus. Coincidência? Ou será que existe uma conexão mais profunda entre essas histórias?
O mais intrigante é que após seu retorno, Bird mudou completamente. Seus discursos passaram a enfatizar a necessidade urgente de proteger o meio ambiente e buscar a paz mundial. Algo ou alguém havia transformado profundamente sua visão de mundo. Documentos oficiais desapareceram misteriosamente. Áreas próximas aos polos continuam com acesso restrito. Por que tanto segredo? O que as autoridades não querem que saibamos? Mas talvez a mensagem mais importante não seja sobre conspirações ou segredos governamentais. Talvez seja sobre nossa própria evolução como espécie, sobre a necessidade de encontrarmos um caminho mais harmonioso com o nosso planeta. Se existe mesmo uma civilização avançada observando nossos passos, o que eles pensariam de nossas escolhas, das guerras, da destruição ambiental, da nossa aparente incapacidade de viver em paz? Esta história nos convida a questionar não apenas o que existe sob nossos pés, mas também que tipo de futuro queremos construir. Será que estamos prontos para expandir nossa consciência e aceitar que talvez não sejamos os únicos guardiões deste planeta? A maior arma de um governo é o segredo. O maior inimigo do segredo é a verdade. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais intrigantes já documentadas. O misterioso testamento do almirante Richard Byrd e sua suposta descoberta de uma entrada para a Terra Oca. Por décadas, rumores persistentes sugerem que Byrd deixou cartas secretas aos seus descendentes, documentos que revelariam em detalhes impressionantes sua jornada por uma paisagem subterrânea inexplorada, encontros com seres de tecnologia avançada. Mas essas cartas nunca vieram a público e muitos acreditam que foram confiscadas por agências de inteligência logo após seu falecimento. A história de Byrd não termina com sua morte. Ela se espalha como semente, crescendo a cada pessoa que ousa questionar o impossível. E o mais fascinante é que, segundo relatos, Byrd teria sido conduzido por guias misteriosos até uma reunião secreta com os líderes de uma civilização interior. Durante esse encontro extraordinário, ele teria recebido um alerta crucial. A humanidade caminhava para sua própria destruição. O uso descontrolado da energia nuclear e a devastação ambiental eram apenas o começo. Esses seres teriam mostrado a Byrd visões perturbadoras de guerras futuras, fome generalizada e um colapso social sem precedentes. Um destino que só poderia ser evitado se a humanidade mudasse drasticamente seu rumo. Byrd retornou dessa experiência profundamente transformada, convencido de que precisava compartilhar essa mensagem com o mundo. No entanto, seus superiores o silenciaram, proibindo-o de falar abertamente sobre suas descobertas. É impossível negar. Byrd foi além dos limites do que consideramos possível, deixando-nos com uma pergunta que desafia nossa compreensão da realidade. E se a Terra realmente for oca? Agora é sua vez de participar dessa investigação extraordinária. Você acredita que a história de Byrd foi apenas um conto de fantasia? Ou poderia ser o maior segredo já escondido da humanidade? Compartilhe sua opinião nos comentários. Eu realmente quero saber o que você pensa sobre isso. Se você também é fascinado por mistérios inexplicáveis como esse, não deixe de se inscrever agora mesmo no canal Mistérios Sem Explicação e ativar o sininho. Toda semana trazemos histórias tão impressionantes quanto essa, investigando os enigmas mais intrigantes do nosso mundo. E me conta aqui embaixo, você teria coragem de entrar na Terra Oca? Até o próximo mistério.